Sessão extraordinária. Vou fazer uma brevíssima... Antes da comunicação, discussão e votação do projeto de lei 494/2019, já convido para falar a favor do projeto do deputado Major Meca. Passo a palavra para uma comunicação, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar a essa casa que mais cedo foi dito pela deputada Beth Sayão que eu não deveria estar na Comissão de Direitos Humanos, né, falando que eu não sou uma pessoa que defende os direitos humanos. Porém, senhor presidente, eu sempre fui da bandeira de defender direitos humanos a humanos direitos. E é para isso que eu vim a essa casa e principalmente para essa comissão de direitos humanos. Porque nós estamos cansados de uma comissão que anteriormente apenas defendia aquilo que não deveria ser defendido. Pelo contrário, deveria ser criminalizado, inclusive abandonado sim, no sentido de ter uma retaguarda do Estado. Ora, quer fazer votação na Comissão de Direitos Humanos para poder visitar presídio? Ótimo, eu vou adorar visitar os presídios paulistas para saber se o bandido está sendo bem alimentado, para saber se o bandido está recebendo uma merenda com maior qualidade do que o estudante paulista, porque eu vou esfregar isso, inclusive, na Comissão de Educação. Olha lá, está visitando o presídio, está visitando a Fundação Casa, mas não tem coragem de visitar uma escola para saber como é que está a situação das pessoas nessa escola. Inclusive, não me surpreende, principalmente vindo da bancada do PT, essa proteção exacerbada aos bandidos, uma vez que estão brigando para que o Supremo Tribunal Federal venha fazer com que a prisão em segunda instância... Preservado o tempo de Vossa Excelência, eu gostaria de pedir aos convidados, não é lícito a manifestação de qualquer convidado na galeria. Então, gostaria de pedir a vossos senhores que estão acompanhando a sessão hoje aqui, que não se manifestem, seja favorável ou contrário a qualquer projeto. Todos são bem-vindos, porém, apenas para acompanhar o andamento da sessão. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Para que a prisão em segunda instância não seja mais considerada no STF. Por quê? Porque querem colocar esses mesmos bandidos nas ruas. Inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido mor do nosso Brasil. Então a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que deveria existir para defender a população de bem, para defender os policiais militares. E novamente eu repito... Paro de novo o tempo de Vossa Excelência. Qualquer outra manifestação, eu vou ter que começar a pedir e solicitar que retirem algumas pessoas do plenário. Eu já identifiquei aqui 2 ou 3 que estão gritando, eu vou determinar a retirada do plenário se houver nova manifestação. É a segunda vez, qualquer outra manifestação com a mão, isso é possível, permitido, lícito, mas manifestação que atrapalhe o andamento do plenário, eu vou começar a determinar a retirada das pessoas que estão manifestando. Eu estou de olho, sei quem são as pessoas que estão puxando as manifestações e vou determinar. É a segunda vez que eu digo, a terceira vão ser retirados do plenário. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloquei um requerimento convocando o CONDEP para vir a essa casa e explicar as suas atuações na defesa dos policiais militares. Se na Comissão de Direitos Humanos os deputados de esquerda votarem contrário a esse requerimento, todo o discurso de defesa dos policiais militares que eles fizeram aqui nessa casa é pura hipocrisia. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gilmaci, pergunto se existe... Pela ordem, presidente, eu vou ceder o meu tempo ao deputado Castelo Branco. Perfeito. Vossa Excelência já dirigindo a tribuna e dou uma comunicação a Vossa Senhor Excelência. presidente, é uma comunicação. Pedir para a mesa subir um pouco o meu som, por favor. Só uma comunicação, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Na tarde de hoje, senhor presidente, os vereadores do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, rejeitaram lá o pedido de impeachment do nosso prefeito Marcelo Crivella. Por 35 votos a 13, o pedido de impeachment foi rejeitado, então, naquela Casa de Leis, restabelecendo, assim, dessa forma, a ordem naquele local. Então, queria aqui parabenizar o prefeito Marcelo Crivella por essa vitória, parabenizar os seus vereadores também por entenderem daquele golpe que estava sendo pretendendo dar na cidade do Rio de Janeiro, tirando uma pessoa honesta, correta, justa, trabalhadora, que tem feito muito pela cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui, parabenizar os vereadores e o prefeito Marcelo Crivella por essa grande vitória no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Nós vamos hoje falar, pela última vez, sobre a defesa da redução da alíquota de ICMS sobre os combustíveis de aviação. Eu vou fazer uso da palavra por 15 minutos. Vou passar a palavra para o deputado Paulo Fiorilo,
que vai fazer o contraponto, e depois eu volto novamente para mais 15 minutos usando o tempo de um parlamentar da minha bancada. E com isso eu espero, nesses próximos 30 minutos, extinguir um assunto de extrema importância. Esta casa tem a oportunidade agora de tomar uma decisão muito importante e de fazer contraponto com a mídia, que fala que a Assembleia Legislativa não produz nada de útil. Aqui está uma grande oportunidade da gente produzir alguma coisa. Eu vou fazer uma explanação muito rápida, são 105 slides, eu devo passar metade agora, metade no próximo, de uma maneira muito rápida. Então nós estamos falando do projeto de lei número 494, pode mudar? Ele fala sobre a importância da redução tributária em todos os combustíveis da aviação e não apenas no que o governador propôs, que foi o querosene de aviação. E nós estamos falando do principal segmento envolvido, que é a aviação geral no Brasil. Essa é uma sustentação oral final, é uma argumentação técnica favorável à proposta de uma emenda aglutinativa ao projeto de lei do governador. É matemática, é acadêmica e não tem viés ideológico ou filosófico ou partidário. Eu sempre abro com a esperança da colheita reside na semente, do professor Henrique José de Souza, porque eu acredito que isso seja uma semente boa e que o Estado vai colher bons frutos dessa decisão. Boas políticas públicas passam por gestores que conseguem transformar problemas em vantagens, já dizia Maquiavel. Nós temos então um PL que veio do Executivo, do governador do Estado, que tem por objetivo a redução da alíquota de 25 para 12 incidentes sobre apenas o querosene de aviação, que tecnicamente se chama QAV/Jet A1. Aqui, uma grandiosidade do Estado, o nosso tamanho comparado com países da Europa e da América do Sul, o nosso Estado de São Paulo é maior que muitos países da América do Sul e países da Europa. O conteúdo é técnico, a gente vai se basear na Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que diz que esses são os combustíveis atualmente utilizados pela aviação brasileira. O querosene, que são 5 tipos, a gasolina de aviação, que são 2 tipos, e os biocombustíveis, que hoje são 5 tipos. Lembrando que nós temos um Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é quem regulamenta o benefício fiscal, através do convênio com os 26 estados, e evitando como poder moderador a renúncia fiscal. A guerra fiscal ela já existe há mais de 20 anos, e é o nome dado à disputa entre os estados que buscam reduzir seus impostos a fim de atrair investimentos, gerar empregos, aumentar a renda e aumentar negócios no seu estado. Essa guerra é uma disputa interna e que já vem de bastante tempo. O que essa guerra quer? Ela quer, na verdade, gerar mais empregos, mais renda, movimentar a economia, atrair investimentos e gerar impostos diretos ou indiretos. Os tipos de impostos no Estado atualmente é o ICMS, o IPVA e o TCMD. Imposto de circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre veículos automotores e transmissão de bens, mortes e doações. Muito bem. No Estado de São Paulo, nós temos 2,2 trilhões de arrecadação por ano. Somos o maior PIB do Brasil, o somatório dos outros 7 não dá metade do nosso. Temos a maior carga tributária do Brasil. Somos o 12º estado em área territorial. A maior população, que corresponde a quase 25% da população brasileira. E temos, sem dúvida, a melhor infraestrutura. Então, recebemos o nome de locomotiva do Brasil. E ainda somos. Existe um princípio universal da redução de tributos. É muito importante esse conceito. Esse conceito se baseia na racionalidade da economia, ou seja, na arrecadação tributária, que quanto menor a arrecadação, mais gera-se emprego, mais gera-se renda e maior é a atividade econômica. Porém, existe uma curva que eu vou mostrar a seguir, que é o equilíbrio disso. O Brasil está entre as 3 maiores cargas tributárias do mundo hoje,
considerando que nós somos 216 países, segundo a ONU 193, Comitê Olímpico 206 e a FIFA 209. Ou seja, dos 216 países do mundo, a gente é o terceiro que mais paga e recolhe imposto. E já existe uma guerra fiscal internacional, apenas como paralelo, entre Estados Unidos e China, entre outros grandes países mundiais. A relação custo-benefício, no caso do Brasil, é a carga tributária versus o retorno à população. A gente tem uma carga tributária alta e um retorno baixo para a população. Nós estamos mal no ranking internacional, né? Nossos indicadores são muito ruins. Como é que se obtém imposto? De forma direta ou indireta? O direto incide na receita, na origem, e o indireto incide no consumo ou no destino. Os indiretos que estão em jogo aqui também, alimentação, hospedagem, transporte, vestuário, etc., sobre produtos e serviços. Qual que é o resultado que se impera com a diminuição dos impostos? Aumentar o resultado amplo, que é muito mais positivo e gera uma receita líquida muito superior à renúncia fiscal na origem. Um exemplo disso é a reserva de mercado dos bancos. Nós vamos ver que tem uma reserva de mercado de aviação também. Ou seja, aqui tem uma tabela de projeção financeira de 2017 e 2018 que a gente prova que, embora a redução do imposto de 25% para 12%, ou seja, baixa 13%, sobre todos os combustíveis ligados à aviação, nós vamos ter, no caso específico da aviação, um aumento de consumo de peças, manutenção, mão de obra, vagas de trabalho, alunos, taxa de movimentação, etc. Nós estamos atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 101, lição de casa que eu recebi com muito carinho de colegas e acho que cumpri, né? Ou seja, da renúncia fiscal, o artigo 14, ele prevê contrapartidas, ele prevê cenários, eu não vou cansá-los que não dá tempo, mas está no estudo técnico que eu distribuí para os colegas deputados. Além do que, o embasamento da medida provisória 2159 e da lei 10.276. Isso eu acredito que esteja sendo comprovado. Pode ir? Pode ir também, faz parte tudo do artigo 14. Pode ir? Muito bem, o Estado de São Paulo tem o Tribunal de Contas, tem um órgão opinativo e tem o Ministério Público de Contas, que evidentemente regula e fiscaliza a matéria. Esses pedidos de informações de benefício fiscal já foram feitos ao governador e ele já respondeu. Se não todo, pelo menos em parte. Bom, esse aqui talvez seja o slide mais importante. A curva de Laffer é um estudo antigo de Arthur Bentes Laffer, nos anos 70, foi indicado para o Prêmio Nobel de Economia, onde há uma relação de aumento da tributação até o máximo que a população consegue pagar. Se passa desse ponto, que é o caso do Brasil, a população não aguenta mais pagar imposto e começa a sonegar. E as empresas ou fecham as portas ou começam a sonegar. O Brasil já passou a curva de Laffer faz tempo, já está aqui com um limite muito alto, e isso explica muito do porquê o Brasil passa pela situação em que está também. Ou seja, a curva de Laffer, ela diz que tem imposto muito alto, baixa arrecadação, muita sonegação. Pode ir? E estudos do Brasil, que estão nos convênios, estão entendendo que a redução no querosene de aviação é benéfica. Até porque, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 18, que são esses aqui, já estão reduzindo o ICMS do querosene. São Paulo é o combustível mais alto do Brasil. Pode ir? Aqui está um estudo da alíquota por estado. Rio Grande do Norte, na última sexta-feira, zerou, porque eles querem trazer todos os voos internacionais que vêm do norte da África para fazer escala em Natal. Vocês sabem que Casablanca, Dakar e Marrakech são destinos turísticos, fazem ponte da Europa para cá, em vez de abastecer em São Paulo e no Rio, vão abastecer em Natal, evidentemente. Pode ir? E claro, essa redução de ICMS vai acirrar a guerra fiscal. Pode ir? Pode ir também, são dados técnicos. E o que está acontecendo na prática? O tankering, eles estão abastecendo em outros estados. Ele sai daqui, não enche o tanque aqui e quem é aqui não voa. Ou seja, já está havendo uma perda fiscal na origem. Pode ir? Aqui é o modelo do texto de emenda, tem o modelo do que o governador mostrou, pode ir.
E a minha aglutinativa, basicamente, ela amplia o querosene de aviação para gasolina de aviação e biocombustíveis. E não se restringe apenas à aviação comercial, mas se expande para todos os outros segmentos da aviação, conforme eu vou mostrar. Aqui são o exemplo da aglutinativa e várias emendas que outros deputados propuseram, entre eles Teonilo Barba, entre eles tem mais 2 ou 3 deputados que propuseram emendas também. Pode ir. Gilmaci Gomes, Auríquio, pode ir. Aí faz parte do caderno, pode ir também. Vinícius Camarinha também propôs. Gilmaci Santos, já falei. E a lei semelhante aprovada no Espírito Santo a semana passada também, pode ir. Diário Oficial agora do Rio Grande do Norte, que eu já comentei, pode ir. Bom, combustível de aviação mais caro do mundo é o do Brasil, e o mais caro do Brasil é em São Paulo. Ou seja, menos é mais. Nós já estamos perdendo receita. Isso é fato, porque ninguém está abastecendo aqui. Pode ir. E sem contar o monopólio que a Petrobras tem sobre a gasolina de aviação, que é um combustível, pode voltar por favor? É um combustível de difícil manipulação, difícil estocagem, abastecimento complexo, muito volátil, explode com facilidade, tem perda por evaporação. Gasolina de aviação é um bicho difícil de mexer. Pode ir. E o que está acontecendo? São Paulo, na verdade, com esse projeto exclusivo, está beneficiando apenas 3 companhias aéreas nacionais, que é a Latam, a Gol e a Azul, e está beneficiando uma companhia aérea regional, que é a Passaredo, em Ribeirão Preto. A Asta Linhas Aéreas está no Mato Grosso, a Total Cargo está no Mato Grosso, aliás, está no Rio Grande do Sul, e a MAP está lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Pode ir. Olha, as companhias aéreas regionais no Brasil, esse exemplo é muito feliz. Você tem aqui do lado direito, pode ir. O lado esquerdo simboliza somente a aviação comercial. Ela é pequenininha, ó. São poucos alvéolos, fazendo uma comparação com o pulmão. O lado direito simboliza a simbiose das aviações comerciais, regionais e aviação geral. Ela é muito mais capilar. Aqui são as 37 empresas internacionais que hoje operam no Brasil. Isso aqui daria uma outra conversa, que não é o caso agora. E interessante, os voos nacionais pagam ICMS, pode ir, mas os voos internacionais não pagam ICMS, a não ser que eles voem dentro do Brasil em escala. Aqui é o número de companhias aéreas nos Estados Unidos, são 146, pode ir. Ou seja, o que está acontecendo é o tankering, a prática de mercado que consiste em abastecer aeronaves em outros aeroportos para evitar o pagamento de altos impostos. Medidas compensatórias que foram apresentadas, aqui tem algumas delas, está no caderno, pode ir. Essas são as associações, sendo que nós temos aí 3 sindicatos, sindicatos de aeroviários, sindicatos de pilotos, sindicatos de mecânicos, que fazem parte desse estudo, e que no impacto da planilha de custo da aviação, 40% é combustível. Olha só, o Estado de São Paulo já foi o maior formador de pilotos do Brasil. Nós temos 51 aeroclubes e não estão incluídos aqui as escolas de aviação. Pode ir. Aqui está o estudo sobre o tributo, pode ir também. Pode ir. Pode ir. Aqui são as contrapartidas. O stop-over, que é uma tendência de mercado, onde o avião, aonde ele abastece, ele fica 1 a 2 dias e gera hotelaria, gera emprego, que é o que o Rio Grande do Norte espera, e São Paulo está perdendo essa receita, pode ir. E os tipos de turismo que estão envolvidos com o stop-over, pode ir. Pode ir também, são fundamentação. Isso aqui é muito importante. A aviação mundial ela se divide em 4 tipos: militar, civil, geral, transporte público, defesa civil, bombeiros e incêndios florestais. Pode ir. Nós estamos falando aqui da aviação civil. Mais um minuto. A aviação civil, ela é dividida em 2 tipos: aviação civil geral e aviação comercial. O que o governador está beneficiando nesse pacote é apenas esse pacotinho aqui, ó,
da aviação comercial de passageiro e carga, deixando de fora todo o resto. Pode ir? Mais 30 segundos. Essa aviação executiva de negócios, que é uma delas, tem jatos, turbohélice convencional e helicópteros. Para concluir, deputado. Para concluir, 5% do mercado está sendo beneficiado e esses 5% pagam 95% de renúncia fiscal. Do outro lado, nós temos 95% do mercado que corresponde a 5% de renúncia fiscal. Ou seja, a proposta que é feita é boa, porque põe o Estado de São Paulo competitivo, mas carece de uma aglutinativa para torná-la mais eficiente. Muito obrigado. Eu volto daqui a 15 minutos. Agradecer aqui o deputado Castelo Branco. Próximo orador inscrito para falar contra, deputado Paulo Fiorilo. Tem o tempo regimental. Deputado, acho que o senhor esqueceu aqui um lápis. É do senhor? Tem um lápis com a borracha. Senhor presidente Alex da Madureira, relator da LDO, agora não mais, né, porque a LDO já foi aprovada. Deputados e deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas, quero aproveitar aqui esses 15 minutos, não para dialogar tecnicamente, como fez o deputado que me antecedeu, mas para levantar aspectos que eu considero que são fundamentais para esse debate e que a Assembleia, cada um dos deputados e deputadas, não pode, não deve abrir mão nesse projeto. E eu vou dizer por quê. Primeiro, eu queria dizer que o projeto apresentado aqui pelo governador, ele foi feita uma alteração, o governador enviou uma outra propositura, e ele tem exatamente 3 artigos. Com 3 artigos em que ele propõe a redução de ICMS, no caso de querosene da aviação, conforme debatido aqui pelo deputado Castelo Branco. Qual é o problema do projeto? Ele não traz nenhuma informação obrigatória para que a Assembleia delibere sobre esse tipo de renúncia. Esse é o primeiro problema. Nós não estamos dando um cheque em branco, deputado Castelo Branco. Nós estamos dando banco para o governador. E é inacreditável, porque se votarmos esse projeto do jeito que ele está aqui, nós estamos abrindo mão das nossas prerrogativas. E eu não estou nem fazendo o debate que o senhor propôs aqui, que é ampliar. Não estou. Até porque o senhor trouxe uma informação aqui que eu quero ressaltar. O deputado disse que o projeto de lei vai beneficiar 3 empresas. As 3 empresas brasileiras. A Gol, a TAM e a Azul. E a Passaredo, portanto, 4, que eu não tinha registrado aqui quando o senhor fez o discurso. 4 empresas. Sabe por quê? O deputado não falou aqui, mas eu vou falar. Porque as 4 empresas discutiram com o governador Dória e pediram o benefício. As 4. E a Assembleia vai concordar com um projeto que não tem as informações, um projeto que não traz os dados necessários. E eu vou dizer mais. As contas do governador Márcio França, do PSB, deputado Camarinha, que é do PSB, líder do PSB, e as contas do governador Alckmin, deputado Carlão Pignatari, que é líder do PSDB, tem um pedido pelo Ministério Público de Contas de rejeição. Óbvio que ainda o debate será feito pelos conselheiros do tribunal, conselheiros que todos aqui conhecemos. Agora, a rejeição está clara. E sabe qual é um dos motivos? A prática do PSDB durante 24 anos de esconder os dados, de não dizer quais as empresas são beneficiadas, de omitir qual é o impacto verdadeiro. Aliás, vou dizer que o projeto não traz nenhum impacto das contas do governador, nas contas do orçamento público. Nenhum. Sabe como a gente descobre qual é o impacto? Pela mídia. Desculpa,
Nós vamos ser informados pela mídia. É inacreditável que uma assembleia deste porte se posicione como cordeirinho do governador. Eu sei que o governador já conseguiu uma maioria instável ou estável. Eu sei que o governador tem 55, 60 votos. Agora, nós vamos dar os votos desta forma, num projeto como esse, em que o Ministério Público de Contas já indica a rejeição das contas. Nós fizemos esse debate na Comissão de Finanças com o secretário Meirelles. E eu tive a oportunidade de perguntar, bom, e os dados não serão transparentes? Não. Há uma definição de que tem sigilo. Sigilo já contestado. Então é inadmissível que a gente aqui dê um banco em branco para o governador. Deputado Camarinha. Muito obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Queria dizer a Vossa Excelência que, em relação ao parecer do Ministério Público de Contas, em relação às contas do ex-governador Márcio França e, por consequência, do ex-governador Geraldo Alckmin, se deu em relação a uma aplicação de recursos na educação autorizadas por lei. O governador Márcio França, ele fez devidamente, como determina a legislação, o pagamento dos aposentados da educação em uma aplicação superior aos 25% que exige a Constituição Federal na aplicação do ensino. Eu só coloco isso, deputado, para deixar bem claro que essa rejeição não, nem sequer foi votado ainda, mas esse parecer do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas é apenas um indicativo que certamente será derrubado no plenário do Tribunal de Contas, porque o Estado tem a obrigação de investir 25% do seu orçamento no ensino. O governo de São Paulo investiu 30%. E há uma lei autorizando que de 25% a 30%, nesse quinhão de 5%, pudesse fazer o pagamento desses aposentados por essa conta salarial. É só para deixar claro, deputado, que não trata-se de nenhuma irregularidade, nenhum ato que não seja esse, autorizado inclusive por lei. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Camarinha, mas eu preciso aqui fazer um reparo. Eu acho que o senhor deve ter lido, assim como eu, o relatório apresentado pelo Ministério Público de Contas, na página 50, que trata de renúncias de receitas e, na conclusão do relatório, que é óbvio que ainda não foi votado, mas muito bem fundamentado, propõe um parecer desfavorável às contas em análise. Pelos vários motivos, inclusive por esses que o senhor citou, que na realidade, o Ministério Público de Contas considera irregular. A lei aprovada aqui foi questionada e ela pode, de novo, ser derrubada, como foi a anterior, e deixar o governador Márcio França e o governador Alckmin numa situação delicada, com um parecer já indicando um voto contrário, desfavorável. Não só pela questão do uso das verbas do Fundeb, porque não são só os recursos dos 30%, que é gravíssimo, dinheiro que podia ser utilizado nas escolas para pagar os professores, foi utilizado para pagar inativos. Não é um problema do governo do Estado só, deputado Camarinha, não é. É um problema das prefeituras, dos governos do Estado e assim por diante. Agora tem um problema, precisa ser enfrentado, não pode ser postergado. E no caso das renúncias, o relatório indica que também as renúncias não foram seguidas as orientações já apresentadas em anos anteriores pelo Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas. Portanto, não sei se será ou não derrubado esse relatório, mas é a discussão que nós estamos fazendo aqui, e esse caso específico diz respeito às indicações feitas pelo Ministério Público de Contas. Queria dizer aos deputados e às deputadas que a renúncia de receita, que é de no mínimo 316 milhões por ano, impacta de forma negativa na educação no valor de 90,4 milhões. Sendo que desse valor, pelo menos 30,5 bilhões são das universidades e mais quase 38 para a saúde. 38
milhões. Então, eu queria aqui dizer que, deputado Alex da Madureira, que preside essa sessão, não é um cheque em branco, não é. É um banco em branco, para o governador usar do jeito que ele quiser. E eu queria ressaltar que no parecer do Ministério Público de Contas, diz lá, ó, anexo de metas da LDO, estimativa e compensação da receita da renúncia de receita. 1. O demonstrativo, estimativa e compensação de renúncia de receita do anexo de metas fiscais da LDO não atende às diretrizes mínimas editadas pelo Manual de Demonstrativos Fiscais determinadas pela STN e artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.2, deficiências no cálculo de estimativa de renúncias de receitas. A metodologia apresenta diversas inconsistências, como apuração por média, que além de não ser uma técnica ideal, também não considera o peso de algumas particularidades e modalidades na renúncia. Infelizmente, o relator da LDO, neste ano, não incluiu o anexo 3º, que já está na LDO federal, que poderia, com certeza, evitar esses desvios. Por isso, eu queria aqui sugerir que a Assembleia rejeite esse projeto. E aí, aproveitar os meus 4 minutos, deputado Castelo Branco, para dizer que há uma outra questão importante. O senhor propõe ampliar. Eu acho que aqui, nesse caso, a ampliação poderia ser feita se tivesse a transparência, se a gente pudesse, de fato, ter o cálculo do governo de quanto é que nós temos de renúncia, não dessa forma, não pelos jornais, não por um site de uma outra empresa. Terceiro, porque só 4 empresas serão beneficiadas? Por que não se discute outras áreas, como o senhor trouxe aqui, mas é preciso ter a contrapartida? Nós não podemos fugir desse debate. É um debate que cabe ao legislador. E se fugirmos do debate, estaremos sendo coniventes com o erro que o governador apresentou. E eu queria aproveitar o final dessa minha fala, queria perguntar se o pendrive que eu trouxe está ali, se a gente pode utilizar, porque ontem, no Pequeno Expediente, eu disse que eu traria aqui um debate sobre pedidos de desculpas que um ex-juiz faz, e eu queria aproveitar para que todos pudessem ter o conhecimento desse pedido de desculpas, que é importante, até porque ele chama membros de um movimento de tontos, né? E aí ele pede desculpas. Podemos ver lá? Vamos lá. Hoje, ministro da Justiça. A Folha de São Paulo publicou uma matéria hoje baseada naquelas mensagens. Nem sei se as mensagens são verdadeiras, eu não tenho mais essas mensagens. Eu saí do tal do Telegram em 2017. Mas uma das mensagens tem um termo que eu não sei se eu usei mesmo. Deputado Paulo. Que não, pode ter sido adulterado. Eu vou pedir para parar aqui a transmissão. Senhor presidente, o senhor vai entender o que tem a ver com esse debate. Tem a ver com o debate do projeto. Do projeto, o senhor vai entender. Do querosene de aviação. Exatamente. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. O deputado Wellington Moura, outro dia, foi impedido de mostrar um vídeo aqui, na mesma Paulo, situação. Deputado Danilo, por favor. Deputado Paulo, vamos pedir para colocar esse vídeo quando for o assunto tratado do vídeo. Já houve aqui, e o presidente foi enfático nisso, deixou muito claro que vídeos que não estejam falando estritamente do assunto tratado não podem ser passados aqui. Senhor presidente, só para o diálogo, o vídeo que eu estava passando, ia terminar, o senhor ia entender, ele tem uma relação direta com o debate que eu trago aqui, que é da renúncia fiscal. Agora, eu vou entender a posição do senhor, até porque o presidente já fez isso com outro vídeo. Isso, então só para a gente ser... Mas o senhor vai entender o debate comentar. agora. Comentar você não, pode comentar. O senhor vai entender o debate agora. Então tá ok. O que nós estamos fazendo, nesse momento, senhor presidente, ao votarmos esse projeto, é abrir mão das prerrogativas e depois ter que pedir desculpas. Esse é o problema. O que eu queria mostrar, que é fácil pedir desculpas. Agora, depois que a gente erra, é impossível voltar atrás. O deputado Castelo Branco trouxe aqui textos do Maquiavel. Maquiavel não deve ser lido negativamente. Maquiavel é um pensador político que tem que ser lido positivamente.
A sua teoria ajuda, inclusive, a discutir e debater assuntos como esse. Infelizmente, o presidente não deixou que o ex-ministro, ou que o atual ministro, o ex-juiz, continuasse com o pedido de desculpas. Porque talvez seja esse o pedido que nós vamos ter que fazer, não nós, porque nós vamos votar contra, mas aqueles que votarem a favor de um projeto que traz vício de iniciativa, que não traz informações, que é contra a lei de responsabilidade fiscal, e que depois não adianta pedir desculpas. Por quê? Pedir desculpas depois de cometer o erro não resolve, não repara. Pode chamar, como fez o juiz, membros do MBL de tontos, depois pede desculpa, depois fala mal da Polícia Federal, depois pede desculpa de tudo. Agora, aqui, votou, não tem como pedir desculpas. Nós temos uma responsabilidade por esse projeto, e esse projeto traz vícios de iniciativa que deveriam ser rejeitados, principalmente por aqueles que tiveram a oportunidade de discutir na academia direito administrativo. E era fundamental que pudéssemos fazer isso nesse projeto. Acho que a emenda do deputado Camilo Castelo Branco, ela traz um avanço, mas ela não ajuda nessa discussão que é fundamental. Então eu queria terminar aqui, senhor presidente, dizendo que esse debate nós vamos continuar, até porque ele é necessário. E quem sabe a Assembleia vai entender ao final desse debate que há um erro gravíssimo que pode inclusive levar o governador a ter suas contas rejeitadas, assim como a indicação das contas do governador Márcio França e do governador Alckmin. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer aqui o nobre deputado Paulo Fiorino pela compreensão e chamar o próximo orador, deputado Danilo Balas, para falar a favor. Senhor presidente, cedo meu tempo ao nobre deputado Castelo Branco para a continuação da explanação técnica. Cedido o tempo pelo nobre deputado Danilo Balas, tem a fala o deputado Castelo Branco pelo tempo regimental. Muito bem, obrigado ao deputado Paulo Fiorilo pelas colocações, mas eu vou continuar fazendo a explanação técnica, matemática e que prova que é saudável. Se não, vejamos, a execução desse projeto vai beneficiar apenas os jatos, vai deixar de fora, pode voltar por favor, turbohélice, convencional e os helicópteros. Lembrando aqui que os jatos funcionam a turbina, turbohélice funciona a turbina, convencional funciona a pistão e os helicópteros, você tem a pistão, motor convencional e tem helicóptero a turbina. Quem é que funciona com querosene? Turbina. Quem é que funciona com gasolina de aviação e biocombustível? Motor a pistão. Mas a Embraer já está desenvolvendo um projeto muito sério de fazer com que as turbinas funcionem a biocombustível. Essa era a grande sacada. De biocombustível nós vamos falar daqui a pouco. Pode voltar, por favor? Então nós temos aqui, na aviação geral, são mais de 10 tipos diferentes. Para o senhor ter uma ideia, nós temos as ambulâncias aéreas, transporte de órgãos, transporte de valores, segurança, turismo, publicidade, jornalismo, o voo aerodesportivo, que é o saltar de paraquedas, e o voo acrobático. Temos também o voo de instrução. Aqui são dados muito interessantes para vocês. O ano passado nós tivemos, na aviação geral, 15.812 voos. E na aviação comercial, 251.523 voos. A aviação geral conectou São Paulo a 720 destinos. A aviação comercial a 149. Então você já começa a ver que a aviação pequenininha, a aviação geral, a aviação que ficou fora desse pacote, ele tem um desdobramento e um alcance muito maior do que a aviação comercial propriamente dita. Eu poderia falar bastante. Então está aqui, destinos da aviação comercial, destinos da aviação geral. Pode ir. Ou seja, em todos os indicadores que a gente for ver, a aviação geral atinge muito mais lugares do que a aviação comercial.
Para vocês terem uma ideia, em 2017, nós atendemos a 2.429 aeródromos brasileiros e alcançamos 1.225 cidades, das 5.572 que hoje existem no Brasil. Pode ir? Então está aqui. Pode voltar, que isso é importante. Uma das discussões que sempre vem à tona é a questão do jatinho. O jatinho é um nome pejorativo que se dá à aviação executiva. Porém, só 1,98% da nossa frota é jatinho, de luxo, que atende a classe AA. Os outros 98% não são. Eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação, como se você fosse numa bomba de combustível, de um posto, e tivesse lá, aqui é para abastecer Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche e um carro de luxo. O outro é para Fusca e Kombi, o outro é para os outros. Porque não dá. Você tem que ter um combustível que beneficie todo mundo. E a maioria que é beneficiada é a aviação pequena. Isso aqui são... O Brasil tem 2.141 aeroportos, 838 heliportos, 70% dessa movimentação é entre aeroportos e 30% é do mesmo aeroporto. Pode ir. São dados para vocês entenderem. As movimentações internacionais, isso aqui é um assunto que não cabe agora comentar, mas a América do Sul é o segundo maior destino do mundo. E o Brasil tem condição de liderar esse movimento. Pode ir. Aqui são os principais aeroportos do Brasil e as principais movimentações. E São Paulo é disparado o maior aeroporto do Brasil. Porém, já está perdendo carga e passageiro em função do problema do imposto. Ou seja, vamos fazer um breve panorama agora da aviação geral em São Paulo. Olha só, a pequena aviação de negócios, o táxi aéreo pequenininho, o serviço de inspeção de rede elétrica, a aviação agrícola, deputado Frederico Dávila, tão importante para o nosso agronegócio, o transporte de valores, transporte de órgãos com ambulância aérea e salvamento, jornalismo aéreo, a aviação de instrução, pode ir. E ainda temos o aerodesportivo, salto de paraquedas, experimental, os balões que hoje devem revolucionar a aviação nos próximos anos, projeto na Universidade de São Carlos, muito bacana, e os drones que serão outra evolução, os drones que devem substituir os helicópteros nos próximos 50 anos, drones grandes. Aviação geral no São Paulo, números e fatos. 90% de toda a nossa frota de São Paulo usa gasolina de aviação. Presta atenção. A gasolina de aviação, ela representa apenas 0,30% do que se arrecada com querosene. O aumento da arrecadação de ICMS da aviação geral, ele corresponde a apenas 5% de receita fiscal perdida. Ou seja, a aviação geral é a porta de entrada para todo o resto. Aqui um outro dado, a aviação geral cobre 3.500 aeródromos no Brasil, comparados a apenas 108 que cobrem aquelas 4 companhias que nós mostramos. Pode ir. 17.500 empregos diretos, Barba e Fiorilo. A aviação geral gera 17.500 empregos hoje, que estão desempregados por causa dessa tal da gasolina cara. Muito bem. Análise do impacto do combustível. Pode ir. 40%, como eu já disse, do custo operacional é combustível. Pode ir. Olha que interessante, a gasolina de aviação, 20% evapora, 25% é imposto, 15% são outros impostos federais, e distribuição da revenda pega 7% e a Petrobras morde 33%. Ou seja, não é um combustível que dá lucro, por isso a Petrobras não dá valor para ele, mas ele movimenta 90% do segmento aéreo. E hoje esse combustível está R$ 8,60. Para o senhor ter uma ideia, deputado Estevão, um aviãozinho pequenininho consome 30 litros por hora. Se a gente arredondar para R$10 o litro, cada hora de voo, R$300. Pode ir. Aqui nós já falamos os destinos que a aviação geral atende mais. A aviação atende 939 cidades. Aliás,
aeroportos no estado de São Paulo, pode ir. Aqui é um estudo comparativo de consumo, não é o caso mostrar e detalhar agora, pode ir. E aqui o Sudeste, que São Paulo lidera, é o maior consumidor de querosene de aviação e o maior consumidor de gasolina de aviação do Brasil. Aqui a gente faz um caso de comparação entre motor a pistão e motor a reação, ou o motor a jato, mostrando que o motor a pistão ele consome mais gasolina de aviação do que o querosene consome da aviação a jato. Pode ir. Aqui são os tipos de aeronave que são beneficiadas com o pacote expandido. Pode ir. E aqui são panoramas atuais da frota. Isso aqui é o crescimento da frota brasileira. Hoje a gente está com 15.512 aeronaves no Brasil, janeiro de 2019, sendo que 60% dela está hospedada no estado de São Paulo. Aqui, panorama da aviação por tipo de aeronave. Isso aqui é muito interessante, olha só. A maioria das nossas aeronaves são a pistão, funcionam com gasolina. Helicóptero vai diminuindo, turbohélice, olha o jato aqui, ó. E desses jatos, nem todos são jatinhos executivos. Muitos são jatos que operam outras modalidades. Aqui a frota por região, olha, Sudeste é, sem dúvida, a maior frota de todo o Brasil. Corresponde a 40%, segundo esse estudo, mas a gente sabe que tem mais 20% que não foi comprado aqui, mas fica aqui. Pode ir. Operação Brasil, também comparando de 2010 para cá, aqui está os anos de crise, mas mesmo assim a aviação resistiu bravamente, mas está sofrendo muito com o combustível caro. Pode ir. Aqui é uma análise por quadrimestre, não é o caso. A frota no estado de São Paulo também eu já mostrei. Pode ir. Bom, isso aqui, para quem não lembra, é a nossa turbina. É ela que funciona com querosene que está sendo proposto, o Jet A1. E a perspectiva para a aviação geral é de recuperação econômica, um programa federal dos aeroportos regionais, novos modelos de negócios e maior número de voos, não só para a aviação comercial, mas para os outros modelos que também operam com turbina, mas não estão enquadrados nesse projeto de lei. Os atrativos para a aviação geral são todos esses que estão aqui, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais imposto. A infraestrutura do nosso estado é a melhor, tem condições de receber, mas está perdendo mercado, como eu disse no início, em função dessa guerra fiscal entre os estados. Aqui é a grande sacada. Nós consumimos no ano passado essa quantidade de litros de combustível de aviação a gasolina. Ele mostra o gráfico, resumindo, que mesmo reduzindo, a gente vai perder no máximo 5% de arrecadação de ICMS, que para o Estado corresponde a menos de 9 milhões de reais. Não faz sentido não ajudar essa categoria. Pode ir. Ou seja, chegando na conclusão, nos 3 minutos que me faltam, por uma análise matemática, é altamente favorável, porque em 2019, que é o ano que nós estamos, o QAV Jet A1 vai arrecadar uma previsão de 627 milhões. Com a desoneração de 12%, nós vamos para 422, ou seja, nós vamos perder 200 milhões. Porém, comparado com a gasolina de aviação, a gente vai corresponder a 2%. Pode ir. Principais questionamentos e dúvidas sobre o tema, eu não vou agora ler porque demora muito, mas sim, estimula muito a economia, o pacote previsto pelo governador e, claro, com a aglutinativa proposta de expandir para a gasolina de aviação, os biocombustíveis e os outros segmentos que ficaram fora do pacote. Pode ir. Aí, perdas de receita são justificadas pelo aquecimento econômico? Daniel José está a bordo? Não. Respondendo a pergunta, sim, porque apesar de você ter uma perda de receita, você gera recursos por outras fontes e você aumenta em 85% o faturamento do Estado. Pode ir.
Já falei, pode ir. Em quanto tempo a gente espera recuperar essa perda de receita? De 12 a 24 meses no máximo vai ser o tempo de resposta e o Estado vai passar a lucrar com esse pacote em vez de dever. Pode ir. Parecer favorável com emenda aglutinativa, entendendo que a relação custo-benefício ao Estado de São Paulo é favorável. Pode ir. Essa aqui é uma mensagem da Maria Emília Miranda Pureza, de que a renúncia de receita é motivada pelo interesse público quando as políticas públicas visam a promoção do desenvolvimento econômico e social, que é o caso. Pode ir? Novamente eu cito Maquiavel, que o gestor tem que perceber os problemas e atuar. São Paulo já tem um problema, já tem uma doença, e ela tem que ser corrigida. E eu gostaria de apenas voltar a frisar que a gente está falando só da aviação, né? Pode ir. E eu agradeço muito a atenção de vocês, me ponho à disposição para tirar outras dúvidas e entendo que fique na mente dos senhores a questão grave e estratégica que é a aviação. A aviação gera muito emprego, diretos e indiretos. São Paulo sempre foi o berço da aviação nacional, ainda hoje, e São Paulo está perdendo competitividade em relação a outros estados. Consequentemente, estamos perdendo empregos, estamos perdendo renda, estamos deixando de faturar impostos e etc. Muito obrigado e boa sorte na votação, se for votado hoje. Agradecer aqui o nobre deputado Castelo Branco pela sua explanação. Chamar para falar contra. Próximo inscrito é a professora Bebel. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Boa noite, senhor presidente, Alex da Madureira. Cumprimento também os assessores que compõem a mesa, assim como os assessores que estão sentados ao lado esquerdo e os que estão sentados ao lado direito. Cumprimento o público presente, cumprimento os senhores e senhoras deputadas e cumprimento a todos que nos assistem através da TV Alesp. Sempre é uma satisfação muito grande estar aqui e subir nessa tribuna, seja porque vai defender uma posição, porque se defende uma posição, ou porque, enfim, nos contrapormos. E que isso faz parte, a gente tem que ter clareza, que isso faz parte do diálogo, enfim, do debate, é a construção de posições. Eu, com muito respeito, vou falar contrário a esse PL, apesar do esforço feito pelo capitão Castelo Branco, coronel capitão, e assim, no esforço de tentar minimizar as perdas com a isenção fiscal ou desoneração. Mas o que a gente precisa entender é que a gente vem ao longo de um processo com muita isenção. Eu acho que esse Estado, em 2014, eu nunca me esqueço, então logo o governador Alckmin ele tomou posse e isentou empresas em Franca, em todo o Estado de São Paulo. E isso deu um impacto muito negativo às políticas públicas, falo da qual eu faço parte, que é a educação. A educação sofreu um impacto tão grande que o governo teve que criar medidas para demitir professores e superlotar salas de aulas para poder enxugar a folha de pagamento. Então, o preço de uma isenção, de uma desoneração, acaba caindo lá na ponta
né, de quem não vai viajar de avião, no caso, coronel, não vai, enfim, sei lá, fazer uso de outros produtos que foram frutos, né, que foram atacados pela isenção fiscal. É verdade que esse país cobra, e cobra muito impostos, né? É verdade que o mesmo ICMS que o rico paga, o pobre paga também, né? E com uma diferença aí, porque o poder de compra de um pobre é totalmente diverso do rico. Quer dizer, quando ele paga exatamente o mesmo ICMS. Por isso, a defesa de uma reforma tributária nesse país, ela é necessária. Por quê? Não é justo ter uma métrica só para um país tão díspare como o Brasil. E esse 52% de desoneração, né, que vai ser dado no uso de querosene, né, aí apontado pelo governador Dória. Primeiro, a contrapartida, ontem nós conversávamos sobre isso. Ele dizia o seguinte: olha, 59 mil empregos serão criados. Mas nós temos dados que como é que eu falo? Todo o corpo, né, que compõe as aeronaves são 52 mil. Então, quer dizer, já é uma inverdade na justificativa do projeto. A gente sabe que ele não vai criar 59 mil empregos, porque já são 52 mil na atual conjuntura. Como o senhor, Vossa Excelência mesmo colocou, quer dizer, atende só quatro empresas aéreas, que nós conhecemos, a Gol, a Azul, a TAM e a Passaredo, né? O resto fica fora. Aí o senhor me pergunta, mas, professora Bebel, eu estou com uma emenda aglutinativa, uma emenda que visa operar de forma que mais aeronaves em si passam a ter o direito à desoneração. Mas é mais dinheiro também saindo. Também é isso que a gente tem que analisar. Então, eu não me coloco contra por me colocar contra. É porque falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança pública, falta dinheiro para as políticas públicas. Ele não sai de outra fonte que não os recursos que são oriundos do ICMS, enfim, de todas os tributos que são compostos. Veja bem, o ano que vem, deputado, acaba o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Acabar. O principal recurso que compõe a cesta do Fundeb é o ICMS. Se essa política de desoneração continuar, não vai sobrar. Nós já estamos, entendeu? Naquela de que o governo está dando o que ele próprio não está conseguindo gerar em termos de recurso para a educação. Um só exemplo. O Fundeb tem retido 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Por que está retido lá os 3 bilhões? Porque o TJ, a POS, entrou com uma ação, né, para que não fosse tirado dinheiro, né, com manutenção e desenvolvimento de ensino, ou seja, ação direta com a educação para pagamento de aposentadorias. Por que nós somos contra o pagamento de aposentados? Não, não se trata disso. Porque, na verdade, é um desvio que foi feito. Porque quando foi criada a São Paulo Previdência, em 2007, estava lá 11% nós, trabalhadores, 22% os empregadores, no caso, o Estado. Só que o Estado não recolheu a cota parte dele. Aí teve que pegar o dinheiro
manutenção e desenvolvimento do ensino e pagar aposentado. Então, houve um desvio. Hoje, a Folha de São Paulo confirmou isso. O próprio governador Dória está aguardando, né, o resultado de uma ação do TJ aqui em São Paulo para poder liberá-lo para gastar, né, livremente os recursos que é para ser gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, né, para pagar aposentados, que é uma injustiça, né, uma injustiça muito grande com a educação que precisa se desenvolver e precisa, enfim, que a gente forme nossos jovens com muita qualidade para poder ser o cidadão que vai gerir, que vai tocar esse país. Então, a diretriz central, para mim, ela fica difícil eu ser favorável à desoneração ou isenção, porque vai contra aquilo que eu defendo. Quer dizer, eu quero mais, nós defendemos mais recursos públicos, nós defendemos uma cesta maior ainda de recursos para que a educação, né, tenha aí a sua qualidade. Mas veja bem, essa casa já aprovou, inclusive, não é só isenção, aprovou, inclusive, que parte dos recursos do pré-sal também sejam utilizados para pagamento de aposentadorias. É um absurdo. Porque quando o pré-sal foi pensado, ele foi pensado exatamente para quê? Foi pensado para tratar da educação básica, do ensino, da pesquisa, da extensão, né, de tudo que diz respeito à educação. O senhor imagina se nós tivéssemos aplicado todos os recursos, 75% dos recursos oriundos, né, do pré-sal na educação, qual seria o nível de excelência nosso perante a outros países? Nós não estaríamos aqui discutindo desgraceiras na educação, ou o mísero salário de um professor de educação básica. Por exemplo, aquele que alfabetizam as crianças ganham menos 12,7%. E nós que somos o segundo ciclo do ensino fundamental, ganhamos acima do piso salarial profissional nacional, que é baixo, tá? E nós ganhamos 1,1% acima. Sabe quanto é que a gente ganhava quando o piso foi criado em 2009, deputado? Nós ganhávamos, no caso nosso, Educação Básica 2, do sexto até o ensino médio, nós ganhávamos 59,5% acima do piso salarial profissional nacional, tá? E os professores de Educação Básica 1, os que alfabetizam, ganhavam 38% acima do piso salarial profissional nacional. Então, há uma derrocada. Isso veio com a perda de receitas, né? A opção que o Estado fez em não investir na iniciativa, no ensino público de qualidade, em optar por políticas de isenção, por não valorização, né, de algo tão importante, né, que é a educação. E eu, nesse sentido, eu quero dizer que, digamos que tivesse, de fato, a contrapartida, né, de mais emprego, mais renda, eu tenho certeza que, né, estou falando com a minha bancada aqui, né, Barba? Barba, poxa vida, hein? Eu não tenho atenção nem da minha bancada, pô. Estou falando conosco mesmo. Porque, veja bem, não foi só, eu não estou só falando do governo do PSDB, estou falando do governo da presidenta Dilma. Ela desonerou também, ela isentou. Nós tivemos um problema com contrapartida, não tivemos? E vamos ter agora. A contrapartida não vai ser atendida, né? Então, é
é difícil tomar uma decisão de votar por isenção, né? E simplesmente abrir mão e dizer que o turismo vai aumentar aqui em São Paulo como? Porque vai parar para encher o tanque de gasolina, enquanto isso, os que estão usando a aeronave podem vir visitar São Paulo? Não acredito nisso, deputado Alex. Não acredito. Essa é uma justificativa colocada. Eu não acredito. Então, o turismo não vai crescer. Vai crescer o turismo se a gente tiver mais trabalhador, com mais dinheiro no bolso, se tiver mais gente viajando de avião, aí vai crescer. Do contrário, nós vamos estar enxugando o gelo, que é isso que está se tentando fazer. Ué, ele não vendeu tanta coisa aí para compor o caixa do Estado? Não foi isso? Então, por que está dando dinheiro agora para a iniciativa privada? Pode me dizer? Para as aviações. Né? Então, eu acho que é um assunto muito difícil. Para nós que somos servidores públicos, né, fica difícil concordar com política de isenção fiscal. Para terminar, eu quero dizer que, apesar da ausência, e eu vou pôr a carinha dos deputados e deputadas que não compareceram na audiência pública, né, que aconteceu lá no auditório Franco Montoro, que contou com a presença tanto da burocracia do Estado que estava lá, porque é interessante que o deputado Douglas Garcia não perguntou se a burocracia do secretário da Educação não ia receber. Perguntou se os professores que estavam lá iam receber. Isso é perseguição seletiva. E a gente tem que parar com essas coisas nessa casa. E interessante que ele vai a favor do que a gente defende. Ao final de tudo, ele vira e diz: eu defendo salário dos professores. Ótimo, deputado Douglas. Ótimo. Mas precisa agredir tanto uma categoria que já sofre tanto? Então, eu quero dizer que, apesar da ausência da senhora deputada e os demais deputados, Para concluir, deputado. A reunião da Comissão de Educação foi um sucesso, né? E todos tiveram as suas perguntas atendidas e respondidas, e, de qualquer forma, saímos de cabeça erguida, apesar da tentativa, inclusive, do nosso querido aqui, líder do governo, Carlão Pinhatari, tentar jogar o público, e o público não atendeu a palavra dele, Lula livre. O que é legal, né? Ninguém entra mais nessa do PSDB. Muito obrigada. Agradecer aqui a nobre deputada professora Bebel e chamar a próxima oradora para falar a favor. Deputada Mônica, deputado Douglas Garcia. Está ausente. Deputada Mônica, da bancada ativista, para falar a favor. 1h15. 1h15? Vai dar tempo? Vai dar tempo de discutir hoje tudo? Deputada Mônica tem o tempo regimental. Bom, boa noite a todos. Eu me inscrevi para falar a favor do meio ambiente, a favor da regularização de uma crise orçamentária do Estado que é profunda, que é grave e que a gente está debatendo todos os dias aqui nessa casa, sabendo que a gente está falando de demissões, de encerramento de empresas públicas, de contingenciamento de gastos, que hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria que o governador do Estado deixou de investir 2,8 milhões em educação esse ano, e por isso a gente está entrando com uma representação no Ministério Público contra o governador. A gente está falando de isenção fiscal nesse projeto. Isenção fiscal é o terceiro maior
orçamento proporcional do governo do Estado de São Paulo. Ano passado, superou 22 bilhões. Valor, Nery. Valor, Olim. Valor, todos os policiais aqui presentes, superior ao investimento na pasta de segurança pública. Hoje, o valor que a gente destina para isenções fiscais no Estado de São Paulo, sem transparência, sem requisitos, sem contrapartida para a população, sem passar por debate nessa casa, sem que a gente conheça os nomes das empresas e por que elas recebem descontos de impostos, recebe o valor, impacta no orçamento no valor de 22 bi ano passado, só no ano passado. E aí a gente está falando de isenção fiscal, de novo, para um setor que não tem como desacelerar. São Paulo é o coração do país, é o estado mais desenvolvido, é o coração do negócio. A cidade de São Paulo é uma cidade estratégica que recebe turistas aqui. E a gente está falando de conceder isenções fiscais para um setor que o governador ainda não disse quais são os novos voos, para onde eles vão, e a gente sabe porque ele já falou que não vai ter contrapartida na passagem aérea para os usuários de aviões. Então, o que a gente está votando? A gente está votando benefício, inclusive para uma forma de combustível que a gente deveria atuar para apontar alternativas. Já existem os biocombustíveis. Castelo Branco falou aqui que na aglutinativa dele, ele quer contemplar os biocombustíveis para que tenha um incentivo para a migração, já que o querosene tem grande impacto na poluição e na qualidade do ar e, consequentemente, nas alterações climáticas. Então, a gente acha super importante a gente incentivar, assim, a mudança da forma como os aviões se abastecem, a mudança na forma de combustíveis utilizados, mas também chamar a atenção os valores. A previsão orçamentária para o ICMS da comercialização de querosene para 2019 é de 627 milhões. Se a gente aprovar a redução para 12%, a arrecadação vai cair para 422 milhões de reais. Vamos cair uma arrecadação de 205 milhões de reais. Num cenário como esse, a gente está falando praticamente do valor que João Dória deixou de investir esse ano na educação. Levando em consideração também que a gente tem que gastar o mínimo de 30% da arrecadação dos impostos em educação, a gente também está falando de abrir mão do valor de 70 milhões para a educação. Porque tudo que a gente abre mão aqui, a gente está abrindo mão também nos serviços, na aplicação de infraestrutura para o Estado. Então, é um tema que a gente está debatendo aqui e que tem muita importância. Tem importância sobre o meio ambiente, tem impacto sobre a qualidade do ar, tem impacto nas alterações climáticas, tem impacto no orçamento do Estado, tem impacto nas pautas prioritárias e nos orçamentos prioritários do Estado, como saúde e educação, mas não tem impacto no bolso do consumidor, porque a gente sequer tem um compromisso que a redução do ICMS do combustível vai ser revertido para os beneficiários. Por isso, a gente vai votar contra o projeto, por entender que é momento da gente criar uma nova cultura de debate orçamentário responsável. Nesse momento, como eu disse, a gente está numa crise orçamentária. A gente está aqui há dias. Na verdade, todo o nosso período nessa casa, a gente só discutiu demissões, extinções, privatizações, é falta de recurso, é falta de recurso, é falta de recurso. A gente está discutindo caos na saúde pública. A gente tem recebido diretores de hospitais importantes aqui, retratando a dificuldade de manter as portas abertas. A gente está vendo um caos na educação em que falta tudo, até papel higiênico e água. Então, esse não é o momento da gente discutir redução de impostos para ninguém. Inclusive, nesse sentido, e até por entender que a gente está debatendo a terceira maior fatia do que seria o orçamento do Estado, porque a gente abriu mão de receber no ano passado 22 bi, a bancada ativista quer que a gente seja mais criteriosos com a isenção fiscal. É por isso que a gente protocolou um projeto de lei, que os senhores já devem conhecer, está aí na lista, né, dos PLs dos parlamentares para a gente analisar, que quer criar critérios para isenção fiscal. E o critério número 1 deve ser
a transparência. A gente tem que saber para quem, quando, como, por que o Estado de São Paulo está abrindo mão de receber impostos. Para quem está recebendo renúncia fiscal. Segundo, a gente tem que criar critérios para que o benefício não se limite apenas ao empresário. Se a gente está abrindo mão de dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, em nome de empresas que a gente sequer conhece, a gente precisa garantir que essas empresas estejam criando renda, emprego, criando condições melhores para a população. Então, nesse momento, eu acho que não é um momento da gente exercer, da gente aprovar isenções fiscais de qualquer natureza. O orçamento está complexo, o orçamento está difícil, a gente não tem certeza de como é que a gente vai reaver esse valor que a gente abre mão. Não acho que o Estado de São Paulo esteja, hoje, por si só, fora do interesse das companhias aéreas, porque é um setor, é um Estado estratégico, e a gente está falando aí de reduzir mais do que 50% na arrecadação de ICMS do querosene. E eu acho que a gente deveria estar discutindo incentivo, sim, e esse tem contrapartida imediata, que são os biocombustíveis, outras formas de abastecer e de alimentar as viagens por esse estado. Agora, mudando um pouco de assunto, porque a gente ainda tem bastante tempo, eu já falei aqui, mas eu acho que vale a pena todos nós nos atentarmos, porque hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria que fala sobre a educação no Estado de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, devido à crise orçamentária grave que a gente enfrenta, o governador João Dória descumpre a lei que obriga ele a investir em educação, tira da pasta da educação para suprimir a agenda da Previdência. Por isso, a gente protocolou hoje uma denúncia no Ministério Público, pedindo que o Ministério Público investigue esse valor que o governador deixou de investir em educação. É muito importante a gente se atentar como é que estão os serviços públicos e o que a gente está fazendo. Mas o que me chamou a atenção é que o governador se prestou a debater comigo hoje na internet. E aí a gente está numa lama ideológica tão grande que ele me respondeu o seguinte: é culpa do governo comunista do Márcio França. Eu achei muito engraçado, nessa lama ideológica, colocar o senhor Márcio França no mesmo patamar que eu, que de fato sou uma militante marxista, comunista, mas a gente fica usando esse tipo de diálogo para desmerecer e fugir de qualquer debate. Mas eu quero ver ele dizer isso para o juiz, para o Ministério Público que deve investigar esse caso. Imagina, Bebel, ele chegando para o Ministério Público e respondendo: excelentíssimo senhor, quero dizer que é culpa do senhor comunista Márcio França. Não é desse jeito que a gente debate. Não é com esse apreço que a gente tem para os deputados dessa casa, para a investigação, que é uma atribuição nossa, uma prerrogativa nossa, de saber para onde está indo o orçamento do Estado. E, olha, para a educação está fazendo muita falta. Acho que Bebel quer uma parte para falar das condições das escolas, Bebel. Sobre esse assunto da insuficiência financeira, o quanto que deixou de ser aplicado, deputada Mônica, eu acho que até que eu falei isso na minha fala, porque, veja bem, só de pagamentos dá 7 bi que está preso lá por conta de... E isso deveria ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, na atividade direta com o ensino. Né? Quando o governador faz isso, tirando para pagar aposentados, vou só breve, ele está cometendo um crime. Por quê? Primeiro que ele pegou o dinheiro do aposentado e criou um rombo na São Paulo Previdência. Ao fazer isso, ele não cobre o rombo, ele poderia ir para o Tesouro, né? Pegar esse dinheiro, pagar os aposentados e garantir uma escola pública de alto nível de qualidade por conta dessa desvio, né? Que tá. E como a senhora, eu coloquei essa matéria, e nós já somos vencedores, a PEOS foi vencedora de uma liminar. Depois da manhã vai ser apreciada tanto o recurso do TJ como a liminar, né? Ele quer
na verdade, que o TJ deu um prazo para ele acertar as contas. Eu estou torcendo para o TJ não dar, porque vai ter que se virar, né, para acertar, porque não é justo que a educação, né, pague o preço da má gestão dos recursos da SCPrev. E por falar em má gestão, e por falar de responsabilidade, por falar de pagar preço, a gente vai votar aqui entre hoje e amanhã, é a previsão que a gente comece a debater aqui, a LDO. E aí, se a gente for ver a previsão orçamentária de novo, a gente vai ver lá a renúncia fiscal de novo, a terceira maior fatia orçamentária do Estado. Então, para a gente debater com responsabilidade o orçamento público, para a gente debater com responsabilidade destino para os serviços mais básicos, como saúde e educação, a gente precisa ter a conta na ponta do lápis. Não vai dar mesmo para a gente manter o Estado se a gente abre mão sucessivamente e indiscriminadamente de arrecadar. Nesse momento de crise econômica, e se que de fato ela existe, a gente não pode abrir mão de arrecadar. Então, eu peço muita atenção porque a gente está votando. A gente está votando mais uma vez, mais um item de isenção fiscal, de renúncia fiscal, para benefícios de empresário. A gente, mais uma vez, está aceitando que não tem contrapartida direta ao usuário de serviço, já que João Dória já declarou que não vai ter abatimentos nas passagens, e mais uma vez a gente está fazendo esse debate sem fazer a conta do todo. O Estado, ele é sistêmico. A gente deixa de receber aqui e a gente deixa de investir ali. Se a gente está enxugando a máquina, se a gente está abrindo mão, se a gente está enxugando empresas, fundindo empresas, extinguindo empresas e demitindo pessoas, a gente também precisa, nesse momento, parar de abrir mão de arrecadação de impostos. É isso. Muito obrigada. Agradecer aqui a nobre deputada Mônica, da bancada ativista, para falar contra o projeto, a nobre deputada Beth Saão. Tem a nobre deputada o tempo regimental. Senhor presidente, público da galeria, deputadas e deputados desta casa, quero dialogar um pouco com o deputado Carlos Castelo Branco, que fez uma bonita apresentação aqui, em vários momentos que ocupou a tribuna, fez a sua defesa da redução das alíquotas sobre os combustíveis da aviação aqui em São Paulo. Acompanhei uma boa parte da sua explanação, mas, como sempre, a questão da renúncia fiscal, para nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, é algo extremamente complexo nos governos tucanos. Aliás, nos sucessivos governos tucanos, que vem adotando essa prática já há muitos anos, e isso tem provocado um prejuízo muito grande para as finanças públicas. São bilhões que deixam de ser arrecadados anualmente. De 24 bilhões num ano, 18 bilhões no outro, 17 bilhões no outro, 21 no outro. Isso totaliza já mais de 100 bilhões de reais desde quando essas práticas foram introduzidas nas gestões tucanas. Nós aqui apresentamos, no primeiro dia da legislatura, desta atual legislatura, no dia 18 de março de 2019, um pedido de CPI sobre a renúncia fiscal. Não por nada. Achamos que é importante, às vezes, você abrir mão para determinados setores de alguma arrecadação, desde que você tenha contrapartidas. Contrapartidas que possam beneficiar o conjunto da população. Ocorre que essas contrapartidas nunca são esclarecidas pelo governo. Nunca são esclarecidas. Aliás, as renúncias fiscais aqui no estado de São Paulo têm sido pautadas de uma forma
absolutamente obscura. É uma verdadeira caixa preta, que a gente não tem acesso, que é envolta em sigilos, que nós, deputados, não podemos saber quais são a totalidade das empresas que recebem esses benefícios, o que elas oferecem em troca, qual o percentual que cada uma delas recebe, por qual período que isto é apresentado e oferecido para as empresas poderem se beneficiar. E agora temos aqui o querosene da aviação. É muito bonita essa discussão. Ela não é uma discussão ilegítima. Nós temos aí 25% que é pago, 25% vai vir para 12%. O que faz com que São Paulo possa ser mais competitivo nesse aspecto. Mas não tem os esclarecimentos, isso não vem acompanhado dos esclarecimentos necessários de como que essa questão será operacionalizada. De que maneira? Vai realmente diminuir os valores das passagens de avião, que é o que fundamentalmente interessa nesse processo? Porque o consumidor tem que ser beneficiado. Se você vai abrir mão de receitas, as pessoas precisam ser beneficiadas do fato de você abrir mão dessas receitas. Não é só para que São Paulo tenha mais ou menos voo. São Paulo já tem um número de voos bastante expressivo. O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do país. Recebe voos do mundo inteiro, praticamente. E é muito interessante que essas companhias não recolham o ICMS aqui, porque quando você coloca o avião em solo aqui no estado, você tem que pagar impostos. E basta um decreto simples do governador. Eu me lembro bem que a gente fazia isso na prefeitura municipal, lá em Catanduva, quando governamos a cidade. As empresas da construção civil, que eram de fora da cidade, mas que vinham prestar serviço na cidade, eram obrigadas a recolher o ICMS na cidade. Os bancos, que também não tinham matriz na cidade, também eram obrigados a recolher o ICMS. E isso vale para a aviação civil também. Na medida em que ela pousa os seus aviões em São Paulo, ela tem obrigatoriamente que recolher o ICMS. E isso não é cobrado, isso é ignorado. E aqui no projeto, o governo diz, as empresas dizem que poderão oferecer em publicidade. Isso. Quem se interessa, que publicidade é essa que ela vai oferecer? Ainda se pelo menos, ao invés de publicidade, estivesse escrito lá, campanhas educativas. Nós precisamos de tantas campanhas educativas nesse estado. Olha agora, neste momento, né, centenas de cidades no estado de São Paulo sendo tomadas pela dengue. E uma doença que não há meio de ser erradicada aqui nesse estado, Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, só para citar algumas, com mortes, inclusive, com dengue tipo 2, que o governo não consegue fazer esse enfrentamento. E uma das causas que poderiam diminuir essa incidência da doença seriam exatamente campanhas educativas. Então, se ao invés de propor que a contrapartida seria campanhas publicitárias, vamos fazer então campanhas educativas. Então fica muito, muito obscura essa questão da renúncia fiscal. São Paulo não merece isso. Como disse a deputada Mônica, que me antecedeu aqui, são recursos que deixam de ser investidos percentualmente na educação e na saúde. Duas áreas que são vitais para os cuidados de um povo, principalmente das pessoas que fazem uso da rede pública de saúde e da rede pública de educação, que precisam cada vez mais de uma educação de qualidade. E esses recursos, ao invés de serem destinados para isso, são destinados, sabe Deus para quê? Para agradar setores empresariais
que na maioria das vezes não devolvem em serviços e em benefícios nessas contrapartidas. Eles dizem que vão gerar, caso esse projeto seja aprovado, geraria mais de 50 mil empregos. Eu vou pagar para ver. Sinceramente, que a gente vai pagar para ver se o segmento da aviação aqui na cidade de São Paulo, porque é basicamente aonde isto é mais forte aqui no estado, se terá capacidade de gerar e se irá devolver para o estado a geração de 50 mil vagas de trabalho. Eu tenho muitas dúvidas, até porque, em vezes anteriores, que esta mesma casa aprovou renúncias fiscais de outros segmentos, estas contrapartidas não foram observadas. Essas contrapartidas não foram verificadas. Por isso mesmo, que votar a favor de um projeto como este é algo extremamente complicado. Não porque a diminuição da alíquota não deva ser promovida. Claro que sim. São Paulo já tem uma das alíquotas mais caras em vários segmentos da economia, em vários segmentos produtivos aqui desse estado, que poderiam ter sido adotadas também. Com igual urgência como vem um projeto como este. Infelizmente, o governo não faz. E, por conta disso, a gente deixa de perder e perdemos investimentos importantes no estado. Agora, quando se trata de atender segmentos poderosos como este da aviação civil, o governo prontamente se coloca nitidamente favorável a um dos lados da economia do estado, no caso, os setores empresariais da aviação civil aqui no estado. E a aviação comercial, porque o deputado Castelo Branco está propondo, ele fez uma discussão, pelo que eu entendi, quando Vossa Excelência ocupou essa tribuna, para que esta alíquota pudesse encampar os pequenos aviões. O que também não seria, já que vai fazer para o voo comercial, podia fazer para esses outros tipos de aviação também. Bem, mudando de eu acredito que a nossa bancada vai votar contrária a este projeto, até porque ele não tem a transparência que deveria ter num projeto que vem do Executivo para esta casa. Um dos outros pontos que eu queria comentar, senhor presidente, trata-se hoje de uma decisão do ministro Barroso, ainda que seja uma decisão liminar, de devolver a demarcação das terras indígenas para a FUNAI. Um órgão que sempre cuidou disso, que tem a expertise necessária para cuidar da demarcação das terras indígenas, que sempre fez isso, não com a celeridade que nós gostaríamos e que certamente a comunidade indígena também necessita, mas sempre fez dentro de critérios previamente estabelecidos, discutidos e acordados com a comunidade indígena. Ainda que essa decisão do ministro Barroso seja em caráter liminar, mas já foi um ponto muito importante para quem queria, de uma forma absolutamente desnecessária, colocar esse projeto nas mãos de pessoas que têm outros interesses que não seja a demarcação e a preservação das terras indígenas do nosso país. Outra questão foi a retirada do decreto das armas, feitas hoje pelo governo, porque sabia que ia perder, foi lá e retirou esse decreto. Se vai elaborar outros, se vai fazer novos decretos, é outra discussão. E são outras lutas que certamente as pessoas que são civilizadas, que buscam a paz, que não querem a violência, vão se posicionar sempre contrárias ao armamento da população do nosso país. E, por fim, senhor presidente, queria aqui me ater um pouco ao juiz Moro. O deputado Paulo Fiorilo tentou colocar um vídeo, mas agora, infelizmente, a casa não aceita mais que a gente coloque vídeos que não seja pertinente àquilo que nós estamos debatendo aqui na tribuna. O juiz Moro tem sido, a cada dia, desmascarado. A cada dia que passa, novas denúncias são divulgadas pelo pessoal do The Intercept, um site de grande credibilidade, cujo diretor já recebeu
os prêmios mais importantes de jornalismo do mundo. Já foi premiado com o prêmio ESSO, e que dá a ele todo o sentido de um profissional competente, e o prêmio Pulitzer de jornalismo. E todas as divulgações que fez o Glenn não foram em nenhum momento negadas pelo juiz Moro. Nenhum momento. O juiz questiona a forma, mas não questiona o conteúdo das suas falas. Conteúdos estes que comprometem de modo indelével o julgamento parcial e injusto que ele fez em relação ao ex-presidente Lula. E até o momento o ex-presidente continua e permanece preso por conta de um juiz que, ao invés de se manifestar nos autos, como é de praxe, como é a tradição de um juiz, como é a ética que deve estar pautando toda a carreira de um magistrado, ele dialogou por centenas de vezes com componentes do Ministério Público para poder induzir, para poder dirigir as ações desse mesmo Ministério Público. E isso tem sido tão ruim para o juiz que, primeiro, ele foi ao Senado e não conseguiu responder boa parte das perguntas. Segundo, hoje a Associação de Juízes Federais, 30 juízes federais, está fazendo uma solicitação para a direção dessa associação para que mantenha de maneira cautelar o afastamento do juiz Sérgio Moro e que ele tenha direito à ampla defesa. Ampla defesa é esta que ele não deu para o ex-presidente Lula. E isso é bom deixar bem marcado para que as pessoas possam começar a conhecer o que foi esse julgamento. Esse julgamento que, na verdade, foi uma farsa, porque ele foi pautado em dados que são inverídicos, ele foi conduzido de uma forma totalmente irregular, em que qualquer país sério do mundo, esse juiz já teria sido destituído do seu cargo de ministro da Justiça. E mais, não só ele destituído, mas o julgamento já teria que ter sido anulado. Neste sentido, é importante destacar que nós vamos ficar acompanhando, cobrando sobre essas posturas do juiz, enquanto ele tiver esta postura dele de não abrir mão de um cargo público que ele já deveria ter pedido demissão. Porque se ele fosse, de fato, uma pessoa que levasse em conta todas essas denúncias e se envergonhasse disso, do ponto de vista profissional, ele não ficaria nem mais um minuto no Ministério da Justiça. Portanto, senhor presidente, para finalizar, queria dizer que, mais uma vez, infelizmente, o Supremo votou hoje pela permanência do ex-ministro Lula na prisão. Mas nós vamos aguardar, vamos continuar com esse movimento de poder cobrar uma postura que seja digna, uma postura que seja realmente imparcial daqueles que julgam uma pessoa que nós consideramos inocente. Obrigado, senhor presidente. Chamo para falar a favor deputado Márcio da Farmácia. Abre mão. Presidente, eu gostaria de pedir 5 minutos de suspensão. Eu vou dar 1 minuto de suspensão, que eu acho que é o suficiente para estar suspenso nos trabalhos. Pela TV Alesp, sessão extraordinária. Os deputados estão discutindo o projeto de lei 494 de 2019, que trata um projeto do governo e as discussões dos deputados em torno da renúncia fiscal proposta pelo projeto.